10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para juntos meditarmos na palavra de Deus nesta noite. Como falei agora há pouco, nós iremos falar sobre este assunto, dízimo. E nós queremos aqui, irmãos, fazer mais uma abordagem devocional a respeito do assunto. Nós não iremos, vamos tratar mais da questão conceitual, para compreendermos o que é e tudo. Numa outra ocasião, nós falaremos sobre a aplicação, da forma como deve ser aplicado de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas no dado momento nós iremos fazer mais uma abordagem devocional, certo? Sobre o assunto, e mais no sentido de compreendermos o termo, o conceito a respeito do dízimo e desta prática. Amém, queridos? Nós precisamos, irmãos, entender que, acima de tudo, dízimos trata-se de uma questão doutrinária, certo? É uma questão, é uma doutrina, é um ensinamento bíblico, constando, apesar de muitos dizerem que não existe um ensinamento direto do Novo Testamento, mas dentro do Novo Testamento nós encontramos muito respaldo para a prática desta doutrina, certo? Então nós iremos falar sobre isso nesta noite. Primeiro, nós precisamos entender que dízimo é uma questão de fé, certo? Diga assim comigo: dízimo é uma questão de fé. Nós precisamos entender que questões de fé a gente não discute. Eu não discuto com quem não acredita, com quem não crê, com quem não entende o meu posicionamento ou a minha linha doutrinária, certo? Por exemplo, não adianta um crente, servo de Deus, fiel ao Senhor, discutir com alguém que não é crente lá fora, entendeu? Discutir, ele não pode deixar de ensinar, de pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho. Mas como trata-se já de questões mais dentro das doutrinas, dentro do conjunto de ensinamento de fé que nós cremos, não adianta ficar discutindo, batendo boca, não adianta ficar instigando, levando a discussão à frente, porque não vai produzir resultado, certo? Nós não fomos chamados para discutir, para debater, não. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para anunciarmos o Evangelho, pregar para aquele que não crê, para aquele que está fora, que não sabe, que não entende. Pregar é uma coisa, levar a questão para discussão, para debates, isso e aquilo outro, não vai produzir efeito. Por quê? Porque esta aqui é uma questão de fé, é uma questão de fé. O que foi que o autor aos Hebreus falou? Ele disse da seguinte maneira: que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Aí ele diz assim: pela fé nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, a compreensão que ele tem ali foi mediante o quê? A fé, certo? A fé, ela possibilita a gente avançar um pouco mais. A fé, ela nos dá certeza até mesmo daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não estamos vendo. Basta nós termos o quê? Fé. E tratando-se de questões doutrinárias, muitas das questões doutrinárias da Bíblia Sagrada, elas são discernidas, são compreendidas pela fé
no Filho de Deus. Ou seja, a salvação. Como é que nós somos salvos? Pela fé em Cristo. A salvação, ela está disponível, está acessível, está diante de todos, e esta salvação não é por méritos humanos, não é por esforço humano, é tão somente pela fé. Se crerdes, é o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, dizendo lá aos Romanos, ele diz isto, que com a boca se faz confissão, com o coração se crê. Então é necessário, para obtermos a salvação, porque termos a fé. Fé que Jesus é o Filho de Deus, fé que Ele é Salvador, fé que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que a gente obtenha a salvação. Então, a doutrina da salvação, ela é compreendida pela fé. Nós recebemos a salvação pela fé no Filho de Deus. A questão do dízimos, ela também é pela fé. Eu não posso obrigar alguém que não tem fé a executar uma determinada prática. Prática essa que se executa de acordo com a fé. Eu não posso forçar e nem obrigar alguém a executar uma determinada prática, a fazer algo, se esta pessoa não acredita em Jesus. Gênesis capítulo 14, versículo 20, o episódio em que o rei de Salém, Melquisedeque, chega-se até Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 20, depois ali do encontro, versículos 18 em diante do encontro de Melquisedeque ali com Abraão, no versículo 20, o texto sagrado diz assim, aliás, a partir do versículo 19, leia comigo aí, diz assim: e abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Lá em Hebreus capítulo 7, o autor, citando, fazendo referência aqui a Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18 em diante, ele diz que Abraão deu o dízimo de tudo que havia conquistado, entregando ao sacerdote Melquisedeque. Ou seja, é uma questão de fé, é uma questão de fé. Quem não tem fé, quem não consegue alcançar e compreender isto pela fé, sempre terá dificuldade para obedecer, seja qual for a doutrina bíblica, seja qual for o mandamento bíblico, seja qual for a ordenança bíblica. Se eu não tenho fé, eu terei dificuldade para viver a prática da obediência. Se eu não tenho fé, eu terei dificuldade para viver aquilo que a palavra de Deus promete para a minha vida. Se eu não tenho fé, eu não posso alcançar aquilo que Deus espera que eu alcance, aquilo que Deus quer que eu alcance. Se eu não tenho fé, eu serei impossibilitado de desfrutar daquilo que a palavra de Deus me garante. Porque para nós alcançarmos os benefícios da palavra de Deus, primeiro e acima de tudo, nós precisamos ter fé. Para eu ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso crer. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso crer. Para eu ter uma vida de comunhão com a igreja de Cristo e com o Senhor Jesus, é necessário que eu tenha fé. Senão, não vai. Então é impossível que alguém que não possua fé compreenda determinadas práticas, determinados mandamentos da Bíblia Sagrada, determinadas doutrinas da Bíblia Sagrada, porque é necessário que nós tenhamos o quê? Fé. Jacó, ainda Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20, você pode acompanhar aí na sua Bíblia Sagrada. Jacó, capítulo 28,
de Gênesis, né? A partir do versículo 20, versículo 22, Gênesis 28, Jacó, quando ele estava se preparando para retornar à terra do seu ancestral ali, ele fez um compromisso, um voto com Deus. Senhor, se eu for bem sucedido, se tudo correr bem, se o Senhor me abençoares, se o Senhor me der aquilo que eu estou querendo, eu te entregarei o dízimo de tudo. É assim que está dizendo o texto sagrado, Gênesis 28, a partir do versículo 20, versículo 22, mais precisamente o versículo 22, que é o final ali do capítulo. Então você observa que ali, aquela atitude de Jacó, foi uma atitude movida por quê, meus irmãos? Pela fé. Pela fé. Ele já estava determinado a cumprir com aquela prática. Por quê? Ele acreditou, ele teve fé. Se ele teve fé, se ele tinha fé para isto aqui, ele não teria dificuldade nenhuma em cumprir com o mandamento, com a prática que ele estava disposto a obedecer, a cumprir, a fazer. Então observemos que a questão de dízimos, ela é uma questão de fé. É fé. Primeiro e acima de tudo é uma questão de fé. Não adianta nós procurarmos outro meio, não adianta nós procurarmos outro termo, não adianta nós procurarmos outra remendar de alguma coisa. Não. Questão de dízimos é questão de fé. Eu entrego meu dízimo porque eu tenho fé, eu entrego meu dízimo porque eu acredito, eu entrego meu dízimo porque eu sei em quem eu estou crendo, porque estou crendo, e naquilo que eu creio, eu cumpro o mandamento da palavra de Deus. Amém? Então nós observamos aí dois homens, primeiro Abraão, segundo Jacó, que tomaram uma atitude movidos pela fé. E qual foi a atitude deles ali? Comportamento? A entrega dos dízimos. É muito natural, irmãos, nós entendermos assim, até por força de expressão, até mais por vício de linguagem, até mais por conta dessas questões, a gente dizer assim: eu vou pagar o meu dízimo. Não. Não estou dizendo que é errado usar a expressão, até porque quem usa sem nenhuma intenção de ofender de nada, mas usa de forma natural, por se tratar mais de uma questão de vício de linguagem. Só que a questão é que quando nós estamos dizimando, nós estamos devolvendo a 10ª parte daquilo que nós já recebemos de Deus. Quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo a 10ª parte daquilo que recebemos do próprio Deus, porque isto pertence a Deus. Aí quando a gente for falar sobre as finalidades, nós vamos entrar mais nessa questão de entrega, de pagar, porque isso e aquilo outro. Mas hoje é mais uma questão mesmo de conceito, para nós entendermos e discutirmos aqui mais dentro de uma visão devocional. Então, em primeiro lugar, dízimo é uma questão de quê, meus irmãos? De fé. É de fé. Não, se não tiver fé, não adianta não. Se não tiver fé, não adianta. Não discuta, não brigue com alguém que não entende por que você faz, com alguém lá de fora que reclama, que diz, está errado, isso não pode para você. Não entre na discussão. Se você tem fé para fazer, está bom demais. Amém? Vamos lá, segundo, diga assim: é uma questão de obediência. Observe aqui esses dois primeiros pontos. Primeiro, nós dissemos que é uma questão de quê? De fé. Abraão, Jacó, eles cumpriram esta prática, certo? Movidos pela fé. Movidos pela fé. Observe que no período de Abraão, de Isaac, Jacó, desses primeiros patriarcas, ainda não existia a lei.
ainda não existia os escritos de Moisés, certo? Mas quando chega de Levítico para frente, nós observamos Moisés legislando, determinando, escrevendo, colocando como ponto da lei a prática do dízimo. E quando nós dizemos que Abraão e Jacó, aqui nos dois exemplos que nós tomamos, eles entregaram pela fé, é porque ainda no período deles, ainda não tinha Moisés escrevendo, dizendo que era para fazer. Não tinha, não é assim, meu exemplo? Eles acreditavam, eles creram, e por conta da sua fé, eles vinham cumprindo com a sua prática. Aí, quando chega lá na frente, depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Moisés, de Jacó, depois desses primeiros patriarcas, quando chega Moisés, aí Moisés vem instruído por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a normatizar aquilo que já acontecia, aquilo que já era prática. Aí quando você observa aqui, Levítico capítulo 27, versículo 32, abra aí comigo a sua Bíblia, e vamos para o livro de Levítico, capítulo 27, versículo de número 32, nós vamos observar que Moisés, legislando, falando, dando a orientação ao povo, Levítico, capítulo 27, e o versículo 32, ele diz assim: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Observe que a partir daqui, Moisés agora ele escreve e torna isto uma ordenança da parte de Deus. Aquilo que passar por baixo da vara, porque na contagem lá dos animais, eles iam contando de 10 em 10, de 10 em 10, de 10 em 10, e iam marcando aqueles que iam passando ali, colocavam aqui uma espécie de vara na mão, eles iam conferindo, quando dava 10 marcava, e mais 10 marcava. Então aqui nós podemos observar que o próprio Deus instruindo Moisés, e Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, agora ele torna aquilo que antes era apenas uma prática, agora ele torna isto algo legal, algo que foi determinado e escrito aqui no texto sagrado da palavra de Deus. Então Levítico 27, 32, da mesma forma Deuteronômio 14, 22 e 23, nós observamos que a prática que antes lá, na época do patriarca Abraão, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, era uma prática comum, mas ainda não era vista como algo que tinha conotação de lei. A partir de Moisés, o que foi que Moisés fez? Não, agora nós vamos escrever, nós vamos redigir, nós vamos colocar, e assim passou a ser agora parte da lei. Então você observa que questão dizimal, ela trata-se primeiro de fé, e segundo de uma questão de obediência. Obediência. Irmão, se eu for desobediente, eu não cumpro a ordenança. Sim ou não? Se eu for desobediente, eu não vou cumprir a ordenança nunca. Está transmitindo ao vivo? Corta bem rapidinho.
questão de fé. É uma questão de fé. Entenderam? É uma questão de obediência. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: a lei é boa para aquele que obedece. Sim ou não? A lei, ela não faz mal nenhum. O apóstolo Paulo ainda escreve dizendo assim: olha, você não precisa temer as autoridades, você não precisa temer a polícia, você não precisa temer o juiz, basta você fazer o quê? Ande certo. É assim que o apóstolo diz, não é? Irmão, quando a gente está andando na linha, quando a gente está andando certinho, a polícia está bem ali fazendo uma blitz, para, meu irmão, você para tranquilo, baixa o vidro do carro, né? Se for tiver, abre a viseira do capacete, tira o capacete. Bom dia, policial, bom dia, tudo bem por aí? Está tudo bem. Desça da moto, aí você desce tranquilo. Por quê? Ele vai te fazer algum mal? Sim ou não? Não. Você está dentro da lei, está dentro da norma. Então a palavra de Deus, o apóstolo diz assim: a lei é boa para quem obedece ela. Agora, se eu sou desobediente da lei, na hora que eu ver a polícia, eu dou logo um jeito de escapar pela tangente. Vixe, os homens estão ali. É ou não é? Se eu sou desobediente da lei, na hora qualquer coisa, eita rapaz, vai pegar para o meu lado, eu já dou logo um jeito de escapar. Mas quem está na obediência da lei não tem por que fazer isso. Então nós observamos que dízimo, além de ser, primeiro, uma questão de fé, é também uma questão de obediência. Obediência. Irmão, é outra coisa que você não precisa se debater, não precisa discutir, não precisa brigar. Não precisa. Se a pessoa que diz que não, a pessoa diz que não pode, se a pessoa diz que não é, observe o padrão, se ela obedece ou não. Se ela obedece ou não, aí você não tem mais nada a ver, já é ela com Deus. O que importa para Deus é a nossa fé em cumprir com a prática e a nossa obediência em viver o mandamento da palavra de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do coentro, vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo disso, vocês dão o dízimo daquilo outro, mas vocês esquecem a fé, a misericórdia. Vocês podem sim fazer aquelas, mas não esqueçam estas. O próprio Jesus Cristo dizendo que era necessário aos fariseus obedecer a ordenança da palavra de Deus. Cumpram. De fato vocês estão certos em entregar o dízimo, de fato vocês estão corretos em entregar o dízimo do coelho, o dízimo da hortelã, o dízimo disso, o dízimo daquilo outro, mas não esqueçam a misericórdia. Então você observa que o próprio Jesus Cristo ali, ele reforçou a obediência daquela prática, desta prática da qual nós estamos falando. Não adianta, irmão. Não adianta, corta de novo aí. Não. Esse negócio dela que é chato mesmo, esse negócio de Instagram, porque eles disser algumas coisinhas, aí ele corta a gente. Não pode falar de outras coisas não, sistemas progressistas. Vamos lá.
Então observe o seguinte, que acima de tudo é uma questão de quê? Primeiro é uma questão de fé. Segundo, é uma questão de quê? De obediência. Pronto. Bem aqui, se nós terminássemos a mensagem aqui, o sermão bem aqui, já estava de bom tamanho para nós, não podia ir para casa. Porque nós entendemos que dízimo é uma questão de fé. Irmão, uma vez, eu trabalhei lá no Tirirical, e a área que eu estava trabalhando, não, pode deixar, não é nada de mais não. A área que eu estava trabalhando, a renda caiu, né? No momento eu não entendi por quê, mas depois foi que eu fui entender. A área que eu trabalhava era uma área portuária, nas imediações do porto do Itaqui, e no período de chuva, as atividades do porto diminuem, porque tem carga que não pode molhar, trigo não pode molhar, arroz não pode molhar, então muitas da movimentação ali do porto diminui naquele período, e isso refletia, porque a região que eu morava, ela vivia em torno do porto do Itaqui, vivia em função tanto do porto do Itaqui quanto do porto da Vale, de carga e descarga da Vale. Então tudo ali influenciava no setor econômico da região. A avenida é cheia de restaurantes, pequenos restaurantes, que as empresas que são terceirizadas, tanto para o porto como para a Vale, se servem dali. Aí a renda caiu, eu não entendi. Depois que eu fui perceber. Aí um pastor chegou para mim e disse assim: rapaz, tu faz o seguinte, tu pega a lista de dizimistas e vê quem foi que dizimou esse mês passado e quem não dizimou este mês. Vê quanto foi o dízimo do irmão no mês passado e vê quanto foi desse mês. Faz uma comparação e vai lá na casa do irmão. Eu disse, pastor, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Só exemplo, viu, meus irmãos? Já pensou? Vou pegar aqui, só um exemplo aqui. Irmão Eliezer, rapaz, o dízimo dele mês passado. Posso forçar você a fazer. É ou não é? A obediência não é algo que eu tenho que obrigar você a fazer. Porque às vezes o irmão pode até fazer, mas não por obediência. Sim ou não? Eu vou entregar meu dinheiro de novo, porque todo mês tem que entregar esse negócio. Ele pode até fazer, mas dizer que é por fé e por obediência, não diga isso. Não é. Não é fé e nem é obediência. Então nós podemos observar que essa questão, primeiro, ela é uma questão de fé. Segundo, é uma questão de obediência. Terceiro, diga assim comigo, bem forte, é uma questão de adoração. Você sabia que a gente adora a Deus quando a gente entrega nossos dízimos, nossas ofertas direitinho? Sim, entrega, adora, entendeu? Dízimo é uma questão de fé, de obediência e de adoração. Vamos lá, Provérbios capítulo 3, versículo 9, é o texto que nós estamos tomando como base aí. Provérbios 3, 9. Leia bem aí como é que
está dizendo? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Alguém tem uma versão diferente da minha aí? A minha é a Almeida Revista e Corrigida. Alguém tem uma Almeida Revista atualizada? King James, nova tradução da linguagem de hoje. A sua, irmão Antônio? É a tradução da linguagem de hoje? Corrigida? É a sua aí? Qual é essa versão aqui? Honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Dá licença. Olha aqui, a versão que o irmão Leonardo aqui utiliza, deixa eu ver que versão é essa aqui. É a Bíblia de Estudo Vida Plena. Tá, vamos lá. Olha a versão que o irmão Leonardo utiliza, ela diz assim, ó: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Observe que ele disse o quê? Primeiros frutos. Obrigado, irmão. Não foi assim? Primeiros frutos. Sabe o que é interessante? É que como é que a gente vai honrar a Deus, né, com os primeiros frutos se a colheita está só começando? Não é assim, irmã Lésia? A gente pensa assim, rapaz, eu vou logo colher tudo e vou ver quanto foi que eu colhi, e dali eu vou entregar, honrar a Deus, adorar a Deus. O povo judeu, ele tem essa característica: ele agradece antes de receber. Entendendo? Entregar as primícias do fruto é agradecer antes de receber, porque a colheita está só começando. Você ainda vai chegar lá no final da colheita. Entendendo? Aí aqui você observa que o autor diz assim: honra é uma questão de adoração. Nós honramos a Deus quando nós entregamos nossos dízimos, quando nós fazemos nossas contribuições. Nós honramos e adoramos a Deus quando nós entregamos nosso dízimo, porque nós estamos demonstrando fé e obediência na prática. Amém? Amém. Pois bem, agora vamos para a campanha do ar-condicionado.